Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Mais uma vez estamos diante da Palavra de Deus, Palavra Santa, infalível, que tanto nos ensina, não é? E hoje, especialmente, eu gostaria de falar com vocês sobre um tema que é vida longa e feliz. A Bíblia está recheada de conselhos, de preceitos, para nós desfrutarmos de uma vida que vale a pena. Tão bom, né? É gostoso a gente pensar numa vida longa, a gente vê nossos filhos crescerem, a gente vê nossos filhos se formando, casando, a gente conhecer os filhos dos nossos filhos. É um privilégio muito grande. Mas uma vida longa, ela é boa quando você curte, né? Você curte as coisas, o colorido de um pôr-do-sol, você curte o som das pessoas que você ama, de pássaros, você pode curtir o aroma de um cafezinho e também o aroma de uma terra molhada, tanta coisa boa, né? E nós vamos então pensar o que é uma vida longa, como obter uma vida longa e uma vida feliz. Nós temos muitos estudiosos que se debruçaram nesse tema e têm feito pesquisas em vários lugares do mundo. Uma das pesquisas, eles identificaram algumas zonas azuis, onde moram pessoas que alcançaram 100 anos, ultrapassaram 100 anos, e eles começaram a estudar o tipo de vida dessas pessoas. Porque algumas pesquisas têm relatado que 25% da nossa longevidade, do tempo que nós vivemos, é devido à genética, aos nossos genes, né? A herança que nós recebemos biológica. Agora, 75% é decorrente do modo como a gente vive, das nossas escolhas. Então, eles se debruçaram nesse tema para entender o que pode fazer com que a gente viva mais e feliz. E um documentário de um americano chamado Tom Buechner, ele estudou durante 20 anos essas zonas azuis, locais situados em 5 países: Japão, Itália, Costa Rica, Grécia e Estados Unidos. E ele então conta pra gente alguns hábitos que ele identificou nesses centenários. A primeira é a atividade física. Então, não é que eles correm maratona, têm uma atividade física intensa. Não, são atividades físicas leves, 20, 30 minutos de caminhada leve, 2 a 3 horas de atividades fazendo horta, pintando, fazendo alguns tipos de atividades, especialmente no meio ambiente, no ar puro, né? E outra coisa interessante por exemplo, os japoneses, nesse lugar que ele foi, não tem cadeira, né? Eles sentam e levantam do chão várias vezes ao dia. E isso aí traz uma flexibilidade muito interessante para esses idosos. Outra coisa é o alimento. Eles geralmente, todas essas comunidades, elas focam mais no alimento derivado de plantas. Seria grãos, legumes, frutas e pouca proteína animal. E outra coisa importante é a quantidade. Em Okinawa, no Japão, eles têm um conselho que eles passam já para os seus filhos. Quando você tiver 80% saciado, você para de comer. Né? Não encha o bucho, não, como dizia o antigo, né? Você para de comer quando você tiver 80%, sai da mesa ainda com fome, né? Não totalmente saciado. E tem outros fatores, né? Dormir bem, você ter um propósito, acordar de manhã tendo propósitos, amigos, familiares, a vida conjugal, tudo isso afeta e aumenta a longevidade e concede uma vida mais plena, mais feliz. E um dos temas muito interessantes é a espiritualidade. Não só a espiritualidade, mas pertencer a um grupo que professa a mesma fé. Dos 260 centenários, apenas 5 eram ateus.
E realmente vários artigos têm mostrado que você seguir uma religião pode aumentar teu tempo de vida em até 9 anos. Tem artigos que falam isso. Por quê, né? Muitos comentam que esse fator é porque as pessoas que professam fé em Deus não fumam, geralmente não fumam, não bebem, tem uma vida mais metódica, sem estresse. É uma pessoa que tem gratidão no coração, que tem esperança quando as tempestades vêm, né? Que logo vai vir a bonança. A meditação é muito interessante. Aqui no Brasil, eles têm algumas zonas azuis. Uma delas lá no Rio Grande do Sul, chama uma cidadezinha pequena chamada Veranópolis. Descobriram também zonas azuis em Blumenau e Brusque, em Santa Catarina. Mas a Bíblia, ela tem recomendações para a gente e nos ensina, né, a olhar para a vida como algo passageiro. Moisés, no Salmos 90, ele diz assim, que a nossa vida, ela viceja e floresce, a tarde murcha e seca. E no versículo 9 diz, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. No versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Numa outra versão diz assim, é um pedido a Deus, faça com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. A gente tem que ter essa consciência que a vida é curta, nem sempre seremos jovens, fortes, então que a gente possa ter no nosso coração humildade para entender que a nossa vida é passageira e que devemos fazer daquilo que temos, desse privilégio de estarmos vivos, né? Uma grande banquete, um desfrute realmente memorável. Diz que perguntaram para um sábio, quantos anos você tem? E o sábio respondeu assim, eu não sei, eu sei quantos anos eu já tive, mas eles não são mais meus, eu gastei. Quantos anos que eu tenho, que eu vou dispor ainda para viver, se é um mês, se é 10 anos, 20 anos, seja quanto for, eu não sei. Mas a gente tem que ter sabedoria para desfrutar da melhor forma possível esses anos que ainda virão, com a graça de Deus, com a permissão de Deus. Então, meus amados, se você é jovem, eu não sei quantos anos você teve já e quantos anos você tem disponível pela frente, se prepare para a velhice. Se prepare para a velhice, encha teu coração de doçura, de alegria, de fé em Deus, porque é uma lei inexorável, tudo que a gente semear, a gente vai colher. Agora eu, né, que já estamos, né, velha guarda, que a gente possa pensar que se estamos vivos é porque Deus ainda tem um propósito na nossa vida. Muitos heróis da Bíblia, muitas pessoas assim, contemporâneas nossas, começaram uma nova trajetória já com idade avançada e tiveram uma mudança no seu estilo de vida, no seu propósito. Então, você está vivo, ainda há esperança de começar a escolher de uma forma sábia, né, com hábitos novos, para enfrentar a idade que vai avançando cada vez melhor. Seja exercício, sono, alimentação, mas especialmente uma vida rica com Deus, uma vida interior rica, né, resolvida, com uma família também resolvida, sem cultivar raiva, né, perdoar. Nem sempre é fácil, né? Mas nós temos um Deus que nos ajuda, que nos ensina a perdoar. A gente procurar ter uma vida assim de tranquilidade, de alegria, com pessoas que faz bem para nós. Quando eu fui me aposentar, um dos colegas meus que estavam na mesma situação minha, também tinha condições de aposentar, ele falou, você está doida de aposentar? A gente vai fazer o quê?
eu não tenho nada para fazer, ele confessou. Se eu ficar na minha casa, minha família vai ficar doida comigo, eu não posso fazer isso. E ele então começou a compartilhar que a vida dele era o trabalho, ele não tinha outra coisa que ele pudesse fazer depois de aposentado. E por isso que nós precisamos realmente nos preparar para esse momento. Billy Graham, ele disse assim que velhice não é para fracos. É verdade, a velhice tem um preço, né? Você tem dor, você tem cansaço, coisas simples que pareciam tão fáceis, né? Acabam se tornando coisas difíceis, você tem que pensar até antes de fazer. E Eclesiastes, capítulo 12, descreve bem a velhice, né? O sábio lhe fala assim, olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Depois ele começa a discorrer, né? No versículo 3 ele fala, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, né? Você não tem mais força para se defender, teus braços tremem, né? O dia em que você fica com as pernas fracas, né? Daí ele continua dizendo, e se curvarem os homens outrora fortes, as suas pernas começam a enfraquecer, se dobrar, né? Você começa a arrastar chinelo, tem medo de cair. E depois continua, e cessarem os teus moedores da boca, né? Os dentes ficam fragilizados, por já serem poucos, e ainda muitos já foram perdidos. E se escurecerem os teus olhos nas janelas, ele fala, a vista fica embaçada, né? Você perde o brilho dos olhos. Então, ele começa a falar, olha, os braços começam a tremer, você começa a ficar com a perna fraca, os dentes fragilizados, você já não enxerga tão bem, não escuta tão bem, não é? Mas nós estamos vivos porque Deus tem propósito, só não envelhece quem morre. Nós temos que pensar na velhice como um privilégio, uma honra, uma oportunidade que Deus dá para a gente. E a gente tem que pensar muito nesse aspecto, e eu vi uma pesquisa, o resultado, que eu achei muito interessante. Van Teruel, 2020, ele estudou 74 mil mulheres durante 10 anos. E olha só que coisa interessante que ele escutou, que ele concluiu. Pessoas, essas mulheres, as que iam na igreja, que tinham uma fé em Deus, houve uma redução em 33% da mortalidade. Também houve uma redução no índice de depressão, e essas mulheres ficaram otimistas. Então, que a gente possa, na nossa vida, pensar no nosso físico, sim, atividade, sono, alimentação, mas no nosso mundo interior, uma vida consagrada a Deus. Olha só, então quem ia pelo menos uma vez na semana na igreja tinha esse aumento da longevidade, o aumento da qualidade da sua vida. Mas isso não é novidade, né? O salmista, lá em Salmo 92, ele já disse isso pra gente, né? Salmo 92, ele diz assim, olha só, que no versículo 12 a 15, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. O salmista já fala para nós, olha, se você estiver plantado na casa do Senhor, se estiver firme na oração, firme com Deus, você vai dar frutos ainda na velhice, você vai ser cheio de seiva e de verdor. Para quê? Daí ele conclui, né? Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Não importa a sua idade, você já compartilhou com seus filhos, com seus allegados, né? Sobre como você se converteu, as suas experiências com Deus, já anunciou que o Senhor é reto, grande coisa Ele tem feito na tua vida, na tua história. Que a gente possa ser um instrumento de Deus para que as gerações futuras busquem a Ele, confiem nele. Que a nossa vida honre o nome do Senhor.
e cumpra o seu propósito. Qual é o seu propósito? Você é sobrevivente de uma pandemia. Deus tem um propósito na tua vida. Coloque-se na presença dele e fala: Senhor, qual é o propósito da minha vida? Eu quero obedecer. Que eu e você possamos fazer isso e obedecermos aquilo que Deus tem para mim e para você. Em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.